Glória a Deus. Então vamos lá em Filipenses. E Filipenses é a carta da alegria, escrita por Paulo quando estava preso em Roma, em 61 depois de Cristo. Depois de 10 anos aproximadamente ter fundado a igreja ali na Europa, a primeira igreja na Europa foi em Filipos. E hoje nós já estamos no capítulo 3, olha só que bênção. E hoje nós estaremos terminando a série, só que eu falei, eu não vou dar conta. Eu ia condensar o capítulo 3 e o 4, para a gente terminar a minissérie em 3 capítulos. Eu falei assim, não dá. Então nós teremos hoje o capítulo 3, que é o terceiro episódio da série, e no domingo que vem nós teremos o capítulo 4, que será o quarto e último capítulo da série. Amém? Uai, pensei que você ia vibrar por mais um episódio. Vai ter mais um episódio da série. Amém. Que bom que você está vibrando com essa série. Abra sua Bíblia então, em Filipenses capítulo 3. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler aqui, como de costume, o capítulo todo, para que nós possamos imergirmos na realidade e na revelação da palavra de Deus. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, preste atenção. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por Cristo, ou por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Verso 17. Irmãos, sejam meus imitadores,
e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino dele é a perdição, e o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Pai, esta é a tua palavra, nós a lemos agora, Senhor, e cremos no poder redentor dela. Que ela seja, Pai, como o orvalho que desce do céu e rega a terra, e não torna para o alto, sem que esta terra seja regada e produza fruto. Assim é toda palavra que sai da sua boca, não pode voltar para o Senhor vazia. Pai, no nome de Jesus, toque em cada coração, em cada mente, vá sondando, Senhor, aquilo que cada um, ó Deus, precisa ser ministrado, aquilo que cada um precisa receber nesta manhã, para ter a sua vida transformada e ser achado em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, para que o Senhor tome também o pregador, que ele seja usado e que a palavra seja pregada com ousadia, não por causa dele, mas apesar dele, e que o Senhor se revele como Deus de graça, de bondade, de unção e de revelação. Assim nós oramos em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, povo de Deus? Aleluia. Levanta a sua mão assim, ó, em direção ao altar, fala assim: Senhor, usa o meu pastor com intrepidez, ousadia e vigor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se a gente diminuir o climatizador, vocês ficam chateados ou não? Por favor, queridos, vocês também não ficam aqui da frente, não? Amém. Assim, eu gosto muito do climatizador e ele é importante, né? Mas minha mão está gelada aqui. Primeiro porque ela é sua mesmo, né? Quer ver? Vem cá, Michel. Então eu já tenho assim, eu fico com a mão suando, a barriga fica dando frio na barriga. Você acha que aqui a gente está assim, né, pregando, e não, está tendo algo dentro de nós muito forte. E eu falo que todo pregador, todo ministro, ele não pode perder isso, porque o dia que ele perde isso, ele está indo na carne, modo carne. Agora, quando ele precisa reconhecer que a dependência do Senhor, alguma coisa, vai mostrar que ele está limitado mesmo. Aí tem que ser o modo Espírito Santo, não pode ser outro, amém? Filipenses 3, nós temos aqui um capítulo que agora, diferentemente do primeiro capítulo e do segundo capítulo, que tinham 30 versículos, não é verdade? Agora, em Filipenses 3, nós temos, então, 21 versículos. Mas nós faremos da mesma forma, vamos separar Filipenses 3, que são 21 versículos, em 3 sessões. A saber, muitas Bíblias já têm até essa separação: a verdadeira justiça, a soberana vocação e os inimigos da cruz de Cristo. Alguém tem isso escrito na sua Bíblia? Amém? Então, você pode ter esse esboço aí na sua Bíblia mesmo. Normalmente, a Sociedade Bíblica do Brasil, as Bíblias publicadas por ela, principalmente a Almeida Revista e Corrigida, ou a Almeida Revista e Atualizada, elas vêm assim. Então, nós sabemos e temos estudado que o primeiro capítulo de Filipenses, a ênfase é alegria, mas diga sofrimento. Amém? Então, quem está anotando, quem está enganjado
na série, vai lembrar, amém? Então, o capítulo 1 de Filipenses, alegria no sofrimento. Capítulo 2 de Filipenses, alegria no... Isso, muito bem. Agora em Filipenses 3, alegria está em crer. Amém, Jesus? É uma ênfase, não que não haja outros elementos nesse capítulo que também sejam importantes. Mas a ênfase de Filipenses 3 é crer, é se alegrar na fé em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos ser imersos, exatamente, mais ainda imersos na fé em Cristo. E acho interessante ter sido de forma assim espontânea, conciliada com a ceia. E a ceia é um ato de fé. Então, em Filipenses, capítulo 3, no início, ou seja, do verso 1 até o verso 11, Paulo vai falar dessa alegria em crer, baseado na verdadeira justiça. Então, existe uma justiça que não é verdadeira, não é plena, mas existe uma justiça que é verdadeira e plena. É esta que deve permear o nosso coração e a nossa vida. E no verso 1, Paulo, ele começa dizendo, quanto ao mais, não é que ele está terminando, até porque existe o capítulo 4, ele não está terminando a carta, mas quanto mais, ele está trazendo aqui uma ênfase para que os irmãos se lembrem daquilo que não pode se esquecer. Ele diz, quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Então, nós cremos que Paulo está enfatizando que, mais uma vez, alegria no Senhor. E ele vai dizer, escrevo de novo as mesmas coisas. Ou escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Em outras palavras, Paulo, ele está dizendo, haja o que houver, e meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Será que você pode dizer para o seu irmão assim, haja o que houver, aconteça o que acontecer, alegre-se no Senhor. Às vezes a pessoa vai olhar para você e fala assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas o verbo aqui, ele está no imperativo. Ou seja, é uma decisão baseada na palavra de obedecer. Então, haja o que houver, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Sabe, Paulo está dizendo, não percam a alegria. E eu me lembro muito bem que no início do ano, nós tivemos ali uma série também de mensagens temáticas sobre alegria, e tinha uma mensagem que nós pregamos aqui que falava, não perca a alegria. Então, o que eu devo fazer para não perder a alegria? Paulo está falando, haja o que houver, não perca a alegria, ou seja, alegre-se no Senhor. E a primeira menção que nós fazemos para não perdermos a alegria é não deixar que nada, nem ninguém roube a nossa alegria. Quem se lembra disso? Não deixe que nada, nem ninguém roube a sua alegria. Pastor, mas o que tem a ver com Filipenses capítulo 3, o início? Tudo a ver, porque Paulo está trazendo aqui uma medida protetiva para que aqueles irmãos da igreja na Europa, em Filipos, não deixassem que nada, muito menos ninguém, roubasse a alegria deles. Então, nós sabemos que as circunstâncias e as pessoas roubam ou tentam roubar a alegria, assim também como as coisas podem, não que vão, roubar a nossa alegria. E é exatamente isso que Paulo está falando. É sobre esse ladrão que Paulo fala em Filipenses 3. E por isso ele fala, repetir as mesmas coisas para vocês, para mim não é problema. E para vocês é segurança. Você está entendendo isso? Repetir para mim as mesmas coisas, ou seja, falar da alegria, falar de alegria em crer, falar exatamente você cuidar para que ninguém roube a sua alegria, não é problema para mim, mas é segurança para vocês.
Sabe, uma vez eu conversei com um homem de Deus, eu não, claro, né, jamais ia citar o nome, até por ética, mas uma pessoa que eu admiro, embora eu não tenha muita afinidade, mas em conversa com essa pessoa, esse homem de Deus, ele disse: pastor, eu vim para o ministério e fiquei integral ao ministério. Ele não era integral. Então ele deixou todos os negócios e veio para o ministério. E naquele tempo que ele veio para a integralidade, ele falou assim: mas uma coisa eu não estou aguentando no ministério. Eu falei: por quê? Eu não tenho problema de lidar com problemas. Eu não tenho dificuldade de me relacionar com pessoas. Mas eu tenho uma dificuldade enorme em lidar com pessoas com os mesmos problemas vindo a mim repetidamente. Ou seja, vir no gabinete, a mesma pessoa com o mesmo problema repetidamente. Aí eu só sorri, né, para ele. Aí eu falei assim: uai, mas você não é pastor? Paulo falou assim: repetir não é problema para mim, porque Paulo é pastor. E é segurança para vocês. Quem está entendendo isso? Então pode bater na porta do gabinete, viu, querido? E normalmente, né, a gente lida às vezes com o mesmo problema. Sabe por que repetir não é um problema para um pastor e para o Paulo não era? Porque se um pastor achar que isso é um problema, precisa renunciar ao seu pastoreio. Segundo, porque as pessoas têm facilidade de se esquecer daquilo que deveriam se lembrar. E o pastor é quem lembra essas pessoas muitas vezes daquilo que elas se esquecem. E fala para elas se esquecerem daquilo que elas estão lembrando, do ressentimento, da mágoa, que tem que esquecer. A gente fala: esquece isso. Mas lembra de outra coisa. Então, pastor que é pastor não pode achar isso um problema. E terceiro, porque só quando as pessoas estão achando algo repetitivo demais, é ali que de fato estão entendendo, aprendendo alguma coisa. Ela veio na primeira vez, aí você falou, ela fez assim e saiu. Ela veio a segunda, veio a enésima vez. Aí na enésima vez, ela falou assim: nossa, o pastor fala a mesma coisa. A hora que ela falou, o pastor falou a mesma coisa, foi ali, não foi na primeira, foi na enésima vez que ela entendeu. Quem está entendendo aqui? Ainda bem que você entendeu da primeira vez. Você está entendendo? Então esse é o mandato pastoral. Por isso Paulo, ele fala assim: não é problema para mim, mas é segurança para vocês. Amém? E não há nada novo debaixo dos céus, A Bíblia, ela se renova, o Evangelho se renova, mas dentro de nós, mas a palavra é a mesma. A gente só não pode esquecer do que deveríamos lembrar. Amém? Agora Paulo, ele vai fazer então, ele vai fazer o quê? Uma medida cautelar aqui, ele vai fazer algo para trazer cautela para aqueles irmãos, já que ele está falando: olha, para mim não é problema repetir, é segurança para vocês, e a minha pretensão é que vocês não percam a alegria, então cuidado. Diga assim: cuidado. Diga para o seu irmão assim: cuidado. E por que fala com ênfase? Porque o termo está com exclamação. Cuidado com os cães. Os judeus ortodoxos, naquela época, eles frequentemente chamavam os não-judeus de cães, sabia? Aí Paulo chamou de cães os judeus legalistas, porque eles insistiam no rito da circuncisão para todos os crentes. Ou seja, eles insistiam na mutilação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então Paulo, que era judeu, nós vamos ver, que via que os legalistas, os judeus ortodoxos, chamavam os não-gentios de cães. Ele fala: cuidado com os cães, que eram esses religiosos que, de fato,
estavam mais preocupados com coisas exteriores, que é a circuncisão na carne e no corpo, do que ter o coração circuncidado. Amém? Amém até aí? Então Paulo fala cuidado com os cães. Mas Paulo também fala cuidado com os maus obreiros, que eram os homens que ensinavam que a salvação se dava pela fé. Olha só que coisa interessante. Porém, mais as boas obras, as obras da lei. Então a salvação é um conjunto de fé, mas também de boas obras. Isso é verdadeiro? É falso. Porque a fé vem, a salvação vem pela graça, mediante a fé. Se você colocar um pouquinho de obra sua para você ser salvo, você vai levedar toda a massa. Um pouquinho só. Não, pastor, mas eu tenho que firmar o corpo. Tá, então firma o corpo e aí o que nós faremos a respeito da cruz? Porque se o que Jesus fez na cruz não foi suficiente para me salvar e te salvar, então o que nós faremos? Então Paulo, ele falou, cuidado com os maus obreiros, os homens que ensinam que a salvação se dá pela fé, mas também, juntamente com a fé, as boas obras. Eram os judaizantes que erradamente criam ser essencial aos gentios a circuncisão. E o que era a circuncisão? O que era a circuncisão? A circuncisão era um ato que era feito com os primogênitos, né, os homens, os meninos judeus, e tirava o prepúcio, que é aquela carninha no final ali do órgão genital masculino. E isso foi instituído para que fosse um sinal da aliança de Deus com o povo dele, que era Israel. E isso tinha um significado, tinha um sentido, e apontava para uma aliança. Só que isto era sombra, não era ainda a consumação dos bens vindouros que estava vindo em Cristo, que circuncidou não aquele lugar, mas circuncidou o nosso coração. Quantos tiveram o coração circuncidado aí? Essa é a verdadeira circuncisão. Amém, Jesus? E é interessante, porque os judaizantes eram aqueles que já tinham nascido de novo, ou pelo menos tinham vindo à fé cristã, mas eles queriam colocar ainda ritos da lei, misturar ainda aquilo que, sabe, era o levedo, que ainda não era mais, até porque o concílio já havia acontecido em Jerusalém pelo menos 10 anos antes desse momento em que Paulo escreve aqui essa carta, dizendo, olha, os gentios não precisam circuncidar. Isso não tem mais sentido na nova aliança, porque agora a verdadeira circuncisão é no coração. Aí Paulo fala, então, cuidado com a falsa. Quem está comigo aqui pode dizer amém? Amém? Cuidado com a falsa circuncisão. A palavra no grego, falsa circuncisão, significa mutilação. Então Paulo faz como se fosse um trocadilho com essa palavra para falar, cuidado com a mutilação. Porque estão mutilando o corpo, mas não estão mudando o coração. E é o que Deus quer, não é mutilar o seu corpo, quer mudar o seu coração, quer mudar o meu coração. Amém? Então Paulo afirma que a circuncisão em si não passa de mutilação, ela em si. A verdadeira circuncisão é a do coração. É interessante porque nós vamos ver vários textos, não dá tempo hoje, mas lá no estudo da célula provavelmente eu vou citar o texto, por exemplo, de Romanos 2:29, anota aí. Mas lá em Colossenses 2:11 diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É Deus quem operou a circuncisão em você. É Deus quem estendeu a sua mão divina e removeu toda a iniquidade da sua carne
E isto ele fez através do novo nascimento. Ou seja, hoje eu sei que a circuncisão é um ato espiritual. Ainda que haja entre nós aqui alguém que não foi circuncidado, segundo a lei mosaica, mas nós todos em Cristo já fomos circuncidados por Deus no nosso coração. Você pode dizer amém? Por isso Paulo, ele continuando, diz, somos a circuncisão. Diga, eu sou a circuncisão. Isso é bom, né? Porque a gente pensa assim, não, mas eu não sou judeu, eu não fui circuncidado ao 8º dia. Mas você é a circuncisão verdadeira, a circuncisão espiritual, a circuncisão em Cristo Jesus. Deus tocou no seu coração, removeu a carnalidade, removeu a iniquidade, removeu o pecado. Por isso, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Você pode dizer amém, você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor Jesus. Alguém está com calor aí? E eu comecei a ficar com calor agora. Melhor assim, né? É o Espírito Santo, né, que está aquecendo. Vamos lá. Amém, Jesus? Somos a circuncisão, ou seja, somos o povo da aliança. Quem que é o povo da aliança aí? Somos verdadeiros cristãos. Qual que é o verdadeiro cristão? É que crê em Cristo. Não põe um pouquinho de Moisés, não põe um pouquinho de Maomé, não põe um pouquinho de Allan Kardec, não põe um pouquinho de nada. Crê em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro cristão. Isso não tem a ver com religião, não estou falando de religião. Até porque a nossa fé não é uma religião, a nossa fé é um estilo de vida. Um estilo de vida baseado na fé em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. O único. Então por isso nós podemos, não é nos ufanar, nos inflar, mas é receber essa verdade com alegria no nosso coração. Por isso Paulo fala em Filipenses 3, a alegria de crer. Eu creio, por isso eu sou circuncisão. O gentio ficava ali, talvez achando que era a terceira pessoa, 1, 2, 3, depois de ninguém. Mas Paulo vem, que era um judeu, fala, ei, você não é a terceira pessoa depois de ninguém. Você não foi circuncidado no seu prepúcio, mas você é circuncisão. Você é povo da aliança, você é um verdadeiro cristão, por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, não por causa de rituais. Mas esse povo é o povo que adora a Deus, não na carne, porque o religioso, ele, né, tem uma denominação também por ética, não vou falar, mas oração só de... Alguns já sabem, né? Isso é religiosidade. Pastor, mas eu gosto de orar de joelho. Amém, ore de joelho. Mas se orar de pé, funciona também? E se orar deitado? Só tem que tomar cuidado para não dormir. Mas se você ficar atento, alerta, você pode orar deitado, sim ou não? Funciona? Quem está num leito e está clamando deitado? Então, na verdade, adorar a Deus no Espírito é saber que não é método, não é lugar. Sabe aquela mulher samaritana? Os nossos pais adoram no monte. Nem o lugar também é relevante. Não, mas no monte... Amém. Eu gosto de orar no monte? Vai, filho, ora. É errado orar no monte? Errado é não orar, querido. Só que a mulher samaritana falou, nossos pais adoram no monte. Vocês dizem que devem orar no templo. Aí Jesus falou assim, não é onde, mas é como.
O meu Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é no monte ou no templo, mas não é um lugar, mas é como vão adorar. Em espírito. Adorar Deus no espírito. Independente de lugar, independentemente de rituais. Não dependemos de rituais ou de obras mortais, dependemos de Cristo, que já deu o sangue. E o sangue dele pavimentou esse novo e vivo caminho para que nós pudéssemos achegar à presença de Deus, lugar que nós não poderíamos por nenhum esforço para adorar. A pessoa que crê nisso de todo o coração, ela entra. Tem gente aqui que às vezes é difícil entrar, por quê? Porque ainda está esperando um ritual, ainda está esperando uma mágica, um lugar, um predicado. Eu não fiz tudo direitinho, querido. Jesus fez tudo direitinho. E Ele disse que o caminho está aberto. Então, se você está detonado, está precisando, é aí mesmo que você tem que correr para os braços do Pai, porque o caminho já foi aberto, um novo e vivo caminho para vir para você. Isso é uma boa notícia ou não? Então, por que você não está soltando foguete, dando... Tenho uma notícia para vocês, amados diáconos amorosos. Acabou a água aqui já. Eu tomei 2 copos. Isso é porque eu fui falar para desligar o... Estou brincando, é porque está seco mesmo a garganta. Então, Paulo vai falar sobre esses que são a circuncisão, que adoram a Deus no Espírito, que se gloriam em Cristo. Porque os ritualistas, os religiosos, eles não se gloriam em Cristo. Eles se gloriam em si mesmo. Lembra daquele religioso e o publicano orando? Aí um orava de si para... De si, né? De si para... Isso, na Bíblia fala, de si para... Se ufanando-se, eu não sou como esse, eu jejuo, eu faço e aconteço. E o outro batia no peito e falava, tem misericórdia de mim. O segundo saiu justificado com a justiça que procede de Cristo. Sabe por quê? Porque ele não se gloriava a não ser em Cristo. O outro se gloriava em si mesmo. Sabe, então, esses da circuncisão, o verdadeiro cristão, se gloriam em Cristo. Podemos até receber honra, mas nos gloriamos em Cristo. Você pode até ser honrado, não tem problema nisso, mas você sabe que toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Se há uma luz que brilha em mim, então que os homens vejam a luz que brilha em mim e glorifiquem o Papai que está no céu. É isso, amém? Então aqui, gloriar-se em Cristo é aquilo. Paulo fala que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? E finalmente os da circuncisão verdadeira não confiam na carne. Muito obrigado, irmã Divina. Não é à toa que tem esse nome, né? Divina, né? Muito obrigado. Então os da verdadeira circuncisão não confiam na... carne. Eu luto, né, meu bem? Ontem eu estava pilhado. Eu sou muito metódico, Sérgio. Aí eu quero fazer tudo direitinho. Quando eu vejo que não vai dar tempo, eu fico... quem está perto de mim? A Ana sabe disso. Aqui você só vê uma figura alada, com aparência piedosa. Mas eu sou em Cristo Jesus, piedoso. A carne, querido. Não confia na carne, porque vai dar ruim. Os da circuncisão verdadeira não confiam na carne. Não confiam em si mesmo, em fazer algo para Deus. A gente quer fazer algo para Deus. Às vezes a motivação é até correta. Eu quero fazer tudo bom, perfeito para Deus. Eu quero pregar direitinho para Deus, Cris. E só quem é metódico sabe. Mas o desafio da lei é fazer. O desafio da graça é crer.
Na lei é o que você é para Deus, mas na graça é o que Deus é para você. A lei desqualifica o melhor dos homens, mas a graça aceita o pior deles. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então não confia na carne. Paulo fala, eu poderia confiar na carne. Eu poderia. E ele traz o currículo dele. E para eu me recompor aqui, eu vou contar uma história. Uma vez, há uns anos atrás, eu tenho problema com currículos, viu? Não que o irmão foi totalmente errado, mas ele chegou na igreja, e aí eu percebi que ainda faltava ele emergir mais na graça de Deus, sabe, pastor Magela? Estava muito na lei ainda. E aí, então a primeira coisa que ele fez, um dos primeiros atos, querido, o primeiro ato quando você chega nessa casa é desfrutar da graça de Deus, do amor do Pai na casa, da comunhão com os irmãos. Seja igreja, seja como você é. Jesus está falando, vinde, como você está. Ah, pastor, mas eu vou permanecer como eu estou? Provavelmente não. Mas o próprio Deus vai fazer isso no processo. Amém? O relacionamento vertical e horizontal vai resolvendo isso. E esse irmão, a primeira coisa foi trazer para mim um currículo, Lorena. Currículo vitae, da sua vida com Deus, o que ele fez, o que ele... Eu sei que talvez, eu nem quero julgar, Senhor, mas as ações posteriores me dão assim E aí ele me entregou e era no formato de currículo, você lembra, meu bem? Onde foi, o que fez e tal. Não era uma carta de recomendação, é diferente, eu recebo carta de recomendação. Mas era um currículo vitae. E falando o que fez e tal. Quase que colocou na sua quarta pessoa da Trindade. Sabe, quase, eu acho que faltou pouco. Mas aí eu peguei e me deu vontade de, sabe de quê, querido? Eu sou um pouco também, como que é, colérico, né? Não sei. Aí deu vontade de fazer assim, ó, rasgar aquilo ali. Falei, seja igreja. Fala para o seu irmão, seja igreja. Nossa, as crianças já estão indo para lá, hein? Isso é bom sinal. Ele me entregou, então eu peguei, deu vontade de rasgar. Só que alguma coisa falou assim, não rasga não. Eu peguei e guardei, bem guardado aquele currículo. E o irmão, aí aqui você sabe, fala para você assim, vai para a célula. Aí o religioso normalmente não gosta de célula. Aí esse irmão custou, mas foi para a célula. Chegou na célula, deu problema. Aí teve um fato desagradável demais na célula com esse irmão. Meu Deus. E o líder de célula, pastor, me ajuda, pastor. O que foi? Aquele irmão, qual? Ah, tá, já sei, o do currículo, eu falei comigo mesmo, né? Ele não sabia, claro, não estranhei, acho que só não sabia disso. Aí ele falou assim, eu falei assim, olha, então você vai ter que admoestá-lo, você vai ter que exortá-lo. Eu já comecei a fazer isso no dia mesmo, na célula, eu com amor, com sabedoria, mas ficou uma situação... Eu falei, mas você tem que fechar isso aí, não, tá bom? Aí quando o irmão marcou com ele, para exortá-lo e admoestá-lo em amor na palavra, esse irmão se apresentou e falou assim, eu quero meu currículo de volta. Ele não falou currículo, né? Eu quero aqueles documentos, me dá de volta que eu estou saindo dessa igreja. A minha pergunta não é se ele estava saindo, é se ele algum dia entrou.
Aí o irmão falou assim: pastor, no dia que eu marquei com ele para confrontá-lo, primeira coisa, ele não deixou nem falar. Falou assim: me dá aqueles documentos que eu entreguei para você, porque eu estou indo embora dessa igreja. Aí, diante disso, é uma decisão tomada. O irmão me entregou e eu falei assim: aquela voz era de Deus, não rasgue o currículo. Que eu entreguei para o líder de célula, entregou para ele. Paulo tinha um currículo dos mais invejáveis de todos os tempos. Circuncidado ao 8º dia. Sabe o que isso significa? Um gentio convertido ao judaísmo era circuncidado quando adulto. Um ismaelita, que é filho de Abraão também, era circuncidado aos 13 anos, mas um judeu genuíno era circuncidado ao 8º dia. Um judeu genuíno. Linhagem, sou linhagem de Israel. Sabe o que isso significa naquele tempo? Que ele fazia parte do povo escolhido de Deus. Tribo de Benjamim era uma herança extremamente considerada pelos judeus, porque juntamente com Judá foram um povo que voltou do exílio, e também boa parte da aristocracia judaica fazia parte dessa tribo. Hebreu de hebreus. Ele não era apenas um hebreu, ele era filho de um pai hebreu. Quanto à lei, era fariseu. Sabe o que era o fariseu? Era parte do judaísmo, a parte mais ortodoxa, ou seja, eles levavam a sério as escrituras, eles eram meticulosos. Por exemplo, os saduceus já não acreditavam em ressurreição, mas os fariseus eram ortodoxos, eles acreditavam em tudo que as escrituras diziam. Pena que não acreditavam que Jesus era o Messias vindo, né? E eles guardavam mais a lei do que qualquer outro. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Ele pensava que o cristianismo era uma seita, então ele estava fazendo um bem para a religião de Deus. Ou seja, pensava que era bonito ser feio. Quanto à justiça que há na lei, era irrepreensível. Irrepreensível não é porque ele não pecava, mas se transgredia a lei, ele oferecia sistematicamente o sacrifício devido para aquela transgressão. Ele não ficava com nada pendente. Mas no verso 7, e eu acho que a gente vai ter que falar desse capítulo 3 na semana que vem, e depois continuar o 4 em algum momento, ou fundir semana que vem. Mas no verso 7, Paulo diz: mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E a pergunta hoje para você aqui: você está colocando na balança o que você considera lucro e o que você está disposto a perder? Paulo pegou esse currículo todo e falou assim: isso aqui para mim é perda. Eu achava que era lucro, mas eu estava me afastando de Cristo. Agora eu quero abrir mão disso, porque eu quero receber o verdadeiro lucro, que é a presença de Deus. Por isso no verso 8 ele fala: por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Perdi tudo, mas com alegria. Eu considero tudo, esse meu currículo invejável, segundo a religião, mas por causa de Cristo. E ser achado nele, no verso 9 vai dizer, porque tem 2 lugares de você ser achado, ou em Adão ou em Cristo. Onde você quer ser achado? Depende de qual é a sua perda e depende de qual é o seu lucro. Dependendo do que você está colocando no seu coração, você é achado em Adão. Dependendo do que você acha que é lucro, você está sendo achado em Cristo. Paulo falou: e ser achado nele, em Cristo. E como eu faço isso? Não tendo justiça própria. Se tem justiça própria, está sendo achado em Adão. Se tem justiça que procede de Cristo, mediante a fé em Cristo, que procede de Deus, você é achado em Cristo Jesus. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus
baseada na fé. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E Paulo vai dizer, então, que tudo isso, ele então entendeu que na verdade ele considerava por perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Hoje você precisa conhecer Cristo, conhecer profundamente a graça de Deus. Hoje talvez você se apoie ainda numa religião, talvez num rito religioso, talvez na sua justiça própria, que procede da lei, da religiosidade, de dogmas, de uma tradição familiar. Talvez hoje você não queira desapontar os seus ancestrais, porque sempre fizeram assim. Mas hoje o Senhor está te chamando para considerar perdas e ganho, perdas e lucro. Paulo considerou tudo isso como perda, pela sublimidade, ou seja, excelência, não há comparação. E aí ele vai dizer, então, que a partir dessa escolha, a partir dele ser achado em Cristo, ele então desejou continuar prosseguindo, para conquistar aquilo para o que também ele foi conquistado. Se ele foi conquistado pelo amor, então ele prosseguia para conquistar cada vez mais o amor, não de Deus, porque nada que eu faça ou deixe de fazer, Deus vai me amar mais ou menos, mas conquistar um coração cada vez mais cheio de amor, para eu poder compartilhar desse amor com os outros. E esse amor vem de Deus, por isso ele disse, eu faço uma coisa, para alcançar não a perfeição humana, não uma performance humana, mas a conformidade de Cristo, ou seja, a forma de Cristo. Eu faço uma coisa, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. E hoje você precisa fazer isso, precisa se esquecer das coisas que para trás ficaram. Você precisa avançar para aquelas coisas que estão diante de você. Hoje você precisa romper com as coisas de Adão, as coisas que te aterram, as coisas que te fazem sempre olhar para o retrovisor, as coisas que muitas vezes têm te prendido. Hoje você tem que abrir mão da justiça própria, da mágoa, do ressentimento, do vitimismo, de coisas que procedem da lei, que querem fazer com que você tenha mérito para receber algo. A lei é o que você é para Deus, mas a graça é o que Deus é para você, e Ele é tudo para você. Ele é a sua salvação, Ele é a sua ressurreição, Ele é a sua ceia, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. É o alfa e o ômega. Mas hoje você tem que sair do lugar do comodismo, você tem que sair do lugar do vitimismo. A satisfação é o túmulo do progresso. Hoje você precisa avançar, se esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para o alvo, que é Cristo Jesus. Será que você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele, abre os seus lábios. Não importa se você é um neófito, não importa se você ainda está começando a sua caminhada na fé, não importa se você ainda não fez a decisão, ou você já fez a decisão tem anos, e você seja um homem de fé, uma mulher de fé, mas hoje algo Deus está falando para sair de um lugar e ir para outro. Não ser simplesmente uma pessoa que mistura a graça com a lei, o favor com o mérito. Não, Deus está te tirando do lugar da justiça própria, da justiça que procede da lei, e te levando para a justiça que procede de Cristo Jesus, que procede de Deus, que é mediante a fé em Cristo Jesus. Ore, 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 abra os seus lábios nessa hora.
Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar. Antes de fazer o apelo, eu queria orar por pessoas aqui que precisam fazer essa transição, ainda que estejam em Cristo, sejam salvas, mas muitas vezes nessa medida do lucro e perda, ainda estão achando que há algo lucrativo nesta terra, neste mundo, e às vezes vivem segundo aquilo que podem alcançar ou fazer, e precisa considerar tudo isso por perda, para estar realmente sendo achado sempre em Cristo. Esse é um direito seu, você que nasceu de novo, mas você precisa se posicionar ali. Existe uma realidade natural, você está em Cristo, mas existe uma realidade posicional, você precisa se posicionar em Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria. É fé, crer quanto ele te ama. Se você realmente está assim, deixa sua mão no seu coração e receba essa oração agora em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora pelos meus irmãos, em especial aqueles que nessa manhã ouviram essa palavra e talvez por causa de um processo religioso que os fez acreditar que algumas práticas religiosas trariam uma realidade espiritual, mas no fim disso tudo é só exaustão e decepção. Que essa pessoa agora seja, por meio de Cristo, retirada desse lugar agora, porque esse lugar não lhe pertence, lugar da demanda, da dívida, da condenação, lugar de Adão. Que ele seja agora posicionado em Cristo, seja achado em Cristo, consiga perceber a sublimidade do conhecimento de Cristo e conhecer Cristo, o poder da ressurreição de Cristo. Porque se nós morremos com Cristo, também nós ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Que assim seja, Pai, que assim seja, Pai. Essa vida nova é baseada na fé. Nós não podemos viver na carne, porque senão voltamos às mesmas obras más. Agora nós temos uma obra boa para vivermos, não para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos. Não faremos boas obras para sermos salvos, mas as faremos porque já fomos salvos. Que cada um desses irmãos que oraram sinceramente agora recebam essa unção e sejam posicionados em Cristo, sejam achados em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria que toda a igreja orasse comigo dizendo: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, ela gerou fé no meu coração, e agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia andei nos teus caminhos, na tua presença, estava na casa, mas me afastei. Hoje, arrependido, eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta
para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nessa manhã, se você fez essa oração que nós acabamos de fazer juntos e se identificou com ela, então levante agora uma das suas mãos, onde você estiver. Levante a sua mão onde você estiver. Você que fez essa oração e se identificou com esta oração, eu vejo uma mão levantada. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar agora a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver. Você que está recebendo agora essa identificação. Eu queria que uma irmã, isso, a irmã Leni abraçou a irmã ali. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa irmã, porque a mensagem pregada não apenas encontrou a mente que processa o que é cognitivo, mas o coração dela recebeu a revelação no Espírito. Isso está fazendo toda a diferença, não somente por uma vida aqui na terra, que a vida dela é Cristo a partir de agora, mas por toda a eternidade. Pai, no nome de Jesus nós oramos e declaramos, ó Pai, a graça, o favor de Deus na vida dela, e de todos quantos, Pai, nesta manhã recebem essa boa notícia, ou aqueles que estão voltando para casa, voltando para o Senhor, porque o Senhor não os abandonou, o seu amor não falha, o seu amor jamais acaba. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Nós vamos receber os elementos da ceia. Pastor, o que eu faço para participar da ceia? Primeiro, nascer de novo. Acabei de fazer um apelo. Eu imagino que se não houve mais pessoas que levantaram as mãos, é porque você não tem dúvida de que você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e num ato público demonstrou a sua fé por Ele, através do batismo nas águas. Então você que já nasceu de novo, você que já recebeu Jesus e já deu publicidade por meio do batismo nas águas, a imersão nas águas, então você agora tem discernimento dos elementos da ceia que vão ser servidos. Pastor, ainda não fiz isso. Então faça, querido. Já deveria ter feito, mas se não fez, faça, não deixe para depois. Jesus está voltando, e Ele vai voltar para levar a sua igreja, e a igreja não é o prédio, não é a alvenaria, não são os instrumentos, são pessoas que nasceram de novo, e o nascer de novo é pela fé, e aquelas pessoas que já fizeram essa declaração vão ser levadas com Ele para a glória. Então faça isso. Pastor, mas já fiz, já me batizei, o que eu preciso fazer? Paulo diz, examine-se. A sua esposa não pode fazer isso por você, o seu marido não pode fazer por você, o seu pai não pode fazer por você. Examine-se o homem a si mesmo. Mas o exame que se faz a si mesmo não é condenatório, porque aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação, mas é posicional. Eu sou de Cristo, mas eu estou posicionado nele. Então, se eu não estou posicionado, então hoje eu preciso examinar e ver se há em mim algum caminho que não é de Cristo, e me posicionar em Cristo, o lugar que eu tenho por direito e herança. Amém? Então você vai receber os elementos da ceia e vai orar, examinando. Pai, existe ainda algum lugar que eu não estou em Cristo, ou me posicionando em Cristo, e sim em Adão? Mostra-me, eu quero confessar, deixar, largar, porque isso não me pertence mais. Às vezes a carnalidade, às vezes o mundanismo, às vezes uma falsa verdade. Você sabe o que é falsa verdade?
Às vezes algumas coisas que você sabe que não fazem mais, não tem a ver com a sua vida. Você tem uma aliança, você é o povo da aliança, você está aliançado com Cristo. E a aliança do Senhor, o sangue de Cristo está sobre a sua vida. Então é capaz de tirar toda a iniquidade, basta você confessar. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Receba agora os elementos da ceia. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do qual nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna mais que a mais que a nesse sangue lavados, mais alvo que a neve o Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a nesse sangue lavados, mais alto que a neve ser. Nesse momento, nós fazemos aqui como igreja, mas não é simplesmente um ritual. É um ato que a igreja primitiva fazia. Então eu queria que acendesse as luzes, por gentileza, porque era um ato de comunhão. Então você vai olhar para o seu irmão, fala assim: foi pago um alto preço. Fala para o seu irmão: foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Aí se você puder, se tiver liberdade para isso, você pode trocar os elementos da ceia com esse irmão. Se você tiver liberdade, você puder. Amém? Se você tiver liberdade, você puder, faça isso. A ceia é um momento de comunhão, é um momento comunitário. E Paulo, ele dá orientação dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Amém? Então você agora vai comer do pão dando graças a Deus. Coma do pão agradecendo o Senhor, dando graças a Deus pelo corpo dele que foi moído, foi traspassado pelas nossas iniquidades. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então, você agora vai tomar do cálice, que é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. O sangue que abriu esse novo e vivo caminho, através do qual você pode acessar o santíssimo lugar, a presença do Pai, e desfrutar do trono da graça. Beba do cálice agora, dando graças a Deus, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então hoje você pode celebrar, porque Ele morreu, ressuscitou e vai voltar. Celebre, igreja, celebre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa é uma realidade que nós temos em Cristo. Podermos comer o seu corpo, beber do seu sangue, simbolicamente, nesse ato. E quem assim fazem, também trazem para si mesmos essa realidade espiritual, tem parte com Ele. O que é ter parte com Ele? É receber a sua verdade, receber a sua unção e ser achado nele. Renuncie a toda justiça própria. Tenha alegria em crer. Às vezes nós nos alegramos em fazer. Não que realizações não sejam importantes. Evidentemente, a fé genuína, verdadeira, é seguida de boas obras. As obras boas não são causa, mas são uma consequência de uma fé genuína. Isso é fato. Mas quantos de nós muitas vezes se entristecem por não fazer tudo direitinho? Eu que o diga. E às vezes a gente deixa de se posicionar em Cristo e pela fé receber, muitas vezes sem merecer. Mas eu quero merecer, eu quero fazer tudo direitinho. Não que isso esteja errado, mas você precisa entender que o início de tudo é crer. Por isso Paulo fala em Filipenses 3 da alegria em crer. Não se alegre em fazer simplesmente, se alegre sim em crer. Com certeza você também se alegrará pelas boas obras em Cristo que você fará, mas inicialmente em crer que Ele fez a maior de todas as obras e disse: está consumado. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Hoje tem marmitex da célula Algo Novo, é isso mesmo? Então marmitex, não saia rapidamente, passa ali na cantina. Seja um abençoador e também receba essa bênção. Amém? Marmitex da célula Algo Novo.